Olá, Ofertando Ofertana, estamos aqui com uma dica de administração financeira e orçamentária. Meu nome é João Pescara e hoje eu vou te falar a respeito de quê? Um pouquinho sobre as funções econômicas do Estado. Quais são as principais funções econômicas do Estado que você precisa saber para a sua prova? A função alocativa, a função distributiva e também a função estabilizadora. Vou te passar algumas simples informações para que você mande muito bem, para que sirva como dica para você na hora de você responder as suas questões. E então, sobre o que trata a função alocativa? Olha só, o Estado, por meio das suas funções econômicas, utilizando-se de recursos públicos, ele vai utilizar a função alocativa de que forma? Ele vai alocar recursos no mercado. Como que ele vai alocar recursos do mercado? Ele vai destinar recursos, ele vai realizar despesas. Isso mesmo, ele vai destinar recursos para minimizar as falhas de mercado. Vou colocar para você aqui, ó. Visa então fazer o quê? Minimizar falhas de mercado. Falhas de mercado. E o que são as falhas de mercado? Vou te passar um conceito bem simples sobre as falhas de mercado. É aquilo em que o setor privado não consegue investir ou não tem interesse em investir. E por que ele não consegue ou não tem interesse? Porque normalmente o setor privado, inclusive isso já apareceu em questões da Banca CESP, ele tem deficiência de recursos. Ele até pode investir em alguns determinados destinos, certo? Mas ele fará de maneira ineficiente ou fará de maneira insuficiente. E nesse caso, o Estado fará o quê? Ele vai alocar recursos na economia para minimizar essas falhas de mercado. Então o Estado vai investir onde o setor privado ou a iniciativa privada não quer investir ou não tem viabilidade para investir. Vou dar um exemplo para você, a construção de uma ponte. Para a construção de uma ponte, o setor privado normalmente não vai investir. Por quê? Isso é de interesse da população, isso é de interesse do Estado. Então, o Estado vai alocar recursos para construir essa ponte. Ok? A próxima função econômica trata do quê? Da distribuição de renda. Olha só, função distributiva, também chamada de função redistributiva. E assim como a função alocativa, aqui na função distributiva, o Estado vai fazer o quê? Por meio de recursos públicos, ele vai realizar, de certa forma, uma distribuição de renda. E como é que o Estado faz essa distribuição ou redistribuição de renda? De um lado, ele arrecada por meio de tributos, ele arrecada recursos financeiros por meio de tributos, e de outro lado, ele redistribui ou distribui renda por meio de programas sociais e benefícios para a sociedade, certo? Então aqui na função distributiva fala-se sobre o quê? Sobre a necessidade de que as pessoas e as famílias tenham uma renda, por mínima que seja. É interessante e é importante para o Estado que as famílias, que as pessoas tenham uma renda mínima que seja para se manter, para sobreviver, tá? Caso contrário, haverá o quê? Instabilidades sociais, ok? E um detalhe que pode aparecer também, relacionado à função distributiva, se o Estado arrecada por meio de tributos e distribui por meio de programas sociais e benefícios, pergunta-se quais os tipos de tributos, quais as características desses tributos. Não precisa se preocupar, são 3 coisas simples e eu te adianto, são os tributos de caráter progressivo, de caráter regressivo e de caráter neutro. Não vou entrar no detalhe, só para você se lembrar, ok? E agora eu vou te falar a respeito da função estabilizadora. Olha só, aqui na função estabilizadora, o Estado também, por meio de recursos públicos, fará o quê? Ele buscará a estabilização da economia. E como que ele vai buscar essa estabilização da economia? Por meio das suas políticas econômicas e das suas ferramentas monetárias. Não precisa saber quais são essas políticas, nem quais são essas ferramentas. Por quê? Aqui, aluno, você precisa se lembrar da finalidade dessa função, que é buscar a estabilização da economia. É importante, é interessante para o Estado, para o governo, que o ambiente econômico esteja
estável. E o que mais que pode aparecer dentro desta função que é importante para você? Lembrar das principais variáveis que a função estabilizadora vai acompanhar. E quais são essas principais variáveis? Vou colocar aqui para você. Olha só, as principais variáveis são nível de preços, que está relacionado com o quê? Com o controle da inflação, tá? Uma outra variável importante a ser acompanhada é o nível de empregos, ok? Uma outra variável seria o câmbio, certo? O câmbio ou taxa de câmbio, e outra variável seria o equilíbrio da gestão fiscal. Vou colocar aqui, gestão fiscal. Então, essas aqui são uma das principais variáveis que o Estado vai acompanhar, buscando que a estabilização do ambiente econômico por meio da sua função econômica estabilizadora. Muito obrigado, um abraço e até a próxima oportunidade.